Boa noite, Presidente, Antônio. Boa como noite. vai, amigo? Tudo bem? Como é que vai? Tudo em Tudo ordem? bom? Me ouve Beleza. bem? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Maravilha. Tá me ouvindo bem? Ouço muito bem. Muito bem, tranquilo. Estamos prontos. Maravilha. Olhe, presidente, eu gostaria inicialmente de agradecer ao Wagner, né, da Construtora Record, por ter feito esse convite a gente, para a gente discutir um tema tão importante, que é o cooperativismo, né? O Wagner idealizou esse projeto aí, Alagoas em Ação, e tem sido um sucesso. Reuniu aí diversas personalidades e que bom que abriu-se a oportunidade da gente falar desse tema, que é um tema extremamente importante. E antes de eu passar a palavra para você, eu gostaria aqui de, resumidamente, falar o seu currículo. Eu sou suspeito a falar, porque nós nos conhecemos já há mais de 15 anos. Tenho o prazer de ser advogado da Cooperativa Pindorama e de ter enfrentado diversas batalhas ao seu lado. E você é um líder, Clécio, nato, né? Diferente. É um líder que administra na crise e se sobressai na crise. Isso é fundamental e faz parte do seu caráter e da sua personalidade. Você que é viçosense, veio da nossa Emater e já está no 8º mandato na Cooperativa Pindorama, que é uma joia desse país. O maior exemplo de reforma agrária de todo esse Brasil, não tenha dúvida. E eu queria iniciar, primeiro agradecendo a sua presença, iniciar lhe perguntando como é que surgiu a Cooperativa Pindorama. Como é que foi essa história do nosso querido Bertollet ter reunido naquela região esses princípios cooperativistas? Como é que se deu isso no início, presidente? Boa noite, Antônio. Boa noite, ouvintes aí que estão participando desse momento, desse debate, dessa live. Primeiro dizer da honra, né, em estar exatamente e ter sido convidado aí pela Record, parabenizar o Wagner, né, pela visão estratégica diferenciada que ele demonstra e que ele faz aí à frente da Record. Mostra com isso que ele é um empresário realmente diferenciado, né, que pensa fora da caixa, daquele mundo dele. Então, nos dá essa oportunidade de falar do cooperativismo como um instrumento estratégico de melhorar a vida de pessoas. É um momento assim muito prazeroso para mim. E de ser mediado por você, um jovem que tem acompanhado, né, essa luta nossa, a luta de Pindorama durante esses 15 anos. Você, além de tudo, se tornou um amigo pelo seu caráter, a sua personalidade, a sua forma de agir, cara direto, pragmático. E parabéns e sucesso na sua vida. Para mim é uma honra e um prazer também ser mediado por um jovem de sucesso como você. E falar da nossa Pindorama, iniciando pelo nosso Bertollet, outra coisa assim, bastante interessante na minha vida. Eu aprendo Bertollet, eu estudo Bertollet desde que cheguei, desde que botei os pés nas terras de Pindorama, em 1980. Eu já estou lá há 40 anos e tenho uma honra, né, uma honra assim, uma coisa muito prazerosa de buscar, de me aprofundar na história de um homem que é uma referência para mim. É um líder, um sujeito muito pragmático, muito objetivo, uma visão e um conceito de um socialismo diferente. Não aquele socialismo paternalista, mas uma pessoa que deixa para a gente exatamente essa mensagem de que tudo é possível quando a gente acredita. Essa é a mensagem que o Bertollet claramente deixou nesse mundo. Tudo é possível quando você acredita naquele sonho, naquele objetivo, principalmente quando esse objetivo
ele tem como finalidade maior o bem-estar de outras pessoas. Um líder que não pensa no coletivo, ele não é um verdadeiro líder. O líder é aquele que acredita no que naquele objetivo dele, se entrega de corpo e alma, né, e procura sempre envolver e estimular aqueles que estão ao seu entorno, para poder, com isso, fazer essa corrente, né, que com essa corrente formada, engrenada e alinhada, é capaz de superar todas as dificuldades. Então, assim, Berthollet, um suíço francês, que chegou aqui no Brasil na década de 40, final da década de 40, pós-guerra, e criou uma cooperativa lá no Paraná, né? Mas entendeu que cooperativa lá no Paraná não era desafio para ele. Ele queria uma coisa muito mais desafiante. E aí pensou no Nordeste, focou em Alagoas e encontrou essa área que hoje é a nossa Pindorama. Por que Pindorama? Pindorama, no Tupi-Guarani, significa terra das palmeiras. Mas eu acho que tudo isso é muito importante, mas o mais importante é fazer com que esse projeto acontecesse e gerasse frutos como está gerando hoje. Tenho certeza que aonde ele estiver, eu tenho também certeza que ele estará em algum lugar muito bom, lá em cima, em outra órbita, mas que ele, com certeza, espiritualmente, ele está aqui também nos ajudando, nos apoiando e fazendo com que as coisas aconteçam e que a gente não perca nunca a fé, a esperança e a força de lutar por um bem coletivo. E é isso que nós fazemos com muito amor e com muita propriedade. Perfeito. Presidente, muita gente me pergunta como é a engrenagem da cooperativa Pindorama. Pindorama já existe há mais de 50 anos, mas nem todos conhecem, né? A gente, quando explica que a cooperativa ela trata especificamente a relação cooperativa, pessoa jurídica e cooperado como uma só. Na verdade, a gente fala de uma usina de açúcar e álcool que tem mais de 1.100 donos. Esse é o conceito, não é? E você já está no seu 8º mandato. Você é o grande líder da cooperativa Pindorama. Então, eu queria que você explicasse para os nossos convidados como é essa relação, como é que funciona, como é que se fecha um ciclo, desde o agricultor lá no lote até o produto final da prateleira da cooperativa Pindorama, com o selo Pindorama, distribuição de resultados. Explica para a gente como é como é que se fecha esse ciclo na prática, para que as pessoas possam entender o espírito da cooperativa Pindorama no seu real funcionamento. Pois é, a cooperativa ela é formada por 1.050 cooperados. Essa área toda de 32 mil hectares de terra, que foi viabilizado pelo Berthollet lá na década de 50, ele se transformou nisso que é hoje a cooperativa. Então, ele teve o cuidado de fazer uma divisão agrária e, dentro dessa divisão, criar, né, através de um estatuto, que é o que rege a cooperativa, os direitos e os deveres do cooperado, né? E de como esse projeto ele deveria se comportar, né, para superar, né, as adversidades que naturalmente viriam a surgir ao longo desses anos todos, como foram vários os momentos, né, de superação, de dificuldade, mas prova que o modelo coletivo, o modelo cooperativista, quando ele encontra uma liderança que tem a essência daquela cooperativa, ela é capaz de superar todas as intempéries, todas as intempéries. Quantas empresas não ficaram para trás ao longo de 60 anos? Nós temos, na verdade, não é mais de 50, nós temos mais de 60.
São exatamente 64 anos que vamos estar completando no final desse ano. Então, assim, poucas as empresas, isso tem uma estatística que mostra que das empresas que nascem, mais de 80% elas desaparecem, né, nos seus primeiros 20, 30 anos. Nós estamos com 64 e uma cooperativa, né, com todas essas adversidades, com vários pontos fortes, mas também com vários pontos frágeis nesse processo. E aí, o que é que faz uma cooperativa ser forte? É exatamente a transparência dos seus gestores, né? A postura do seu gestor perante os seus cooperados, os seus colegas cooperados. Como é que eu vou cobrar do cooperado aquilo que eu não sou? A coerência é uma coisa fundamental. A transparência, a entrega, a fé, a força, a atitude, a determinação, o puxar para si a responsabilidade para fazer com que as coisas aconteçam. Num coletivo, se não tiver um líder com essas características, esse coletivo ele não avança, porque é preciso alguém dar o primeiro passo. É preciso, em um grupo de 3, alguém dar o primeiro passo. Senão, ninguém dá o passo primeiro. Então, dar o passo significa ter coragem, né, foco, entender que aquele passo vai ser importante para toda aquela coletividade. Então, é também muito importante você se aperfeiçoar, se preparar muito para tomar as atitudes certas, para poder as coisas, de fato, se tornarem em benefícios concretos, né, para os seus donos, para os seus cooperados. E a Pindorama funciona dessa forma. Cada associado detém um lote. Esse lote eles variam entre 20 a 25 hectares de terra. Esses 32 mil hectares ele é dividido em 1.400 lotes. E esses 1.400 lotes são ocupados por 1.100 cooperados. Significa dizer que alguns cooperados têm mais de um lote. E, estatutariamente, isso é permitido até 4 lotes, né, por cooperado. Ele não pode ultrapassar isso. Veja o cuidado que o Bertollet teve para que você, num ambiente coletivo, você não tenha aquele exageradamente maior do que os outros. Então, esse é um outro perfil muito importante da nossa Pindorama. Agora, se você permite, eu poderia falar um pouco da Pindorama em números, os números da Pindorama. Eu não sei o Antônio, se você se satisfez com esse pequeno relato. Tá ótimo. Eu queria que os nossos convidados tivessem a noção exata da estrutura de uma cooperativa, né? Isso você deixou muito claro. E aí a gente agora indo para o tema propriamente dito do nosso bate-papo, que é o cooperativismo como uma forma de superar essa crise terrível que o mundo vive. Eu me recordo, e você sabe muito bem disso, que os primeiros movimentos cooperativistas ocorreram na Inglaterra lá para o século XIX, num momento de extrema opressão, né, na Revolução Industrial, onde empregados se reuniam para discutir e para visualizar bens comuns. Os primeiros movimentos. E, Clécio, essa crise que nós estamos vivendo sem qualquer precedente. Você acha que os princípios cooperativistas, o empresariado que está em extrema dificuldade, ele pode vislumbrar com esses princípios cooperativistas uma forma de solução? Ou seja, a união entre eles é uma forma de superar esse momento tão terrível que a economia mundial passa? Você acha que isso é possível? Sem dúvida, Antônio. Acho sim, e acho também que são nesses momentos de crise, de extrema dificuldade, que surgem, né, e que acontecem as verdadeiras revoluções, né? Entendo plenamente que o mundo não será o mesmo, né, pós o Covid-19. O mundo não será o mesmo
né, após esse período tão conturbado que estamos vivendo. O mundo está vivendo, né? E aí, Antônio, lembrando um pouco das origens do cooperativismo, está exatamente acontecendo algo parecido, não é? Que é exatamente essa pandemia, né? Está nos alertando, está nos forçando a buscar soluções ou ideias ou forma de gestão que elas não estavam no dia a dia, não A estavam na divisão, né, cozinha, Clécio? exatamente, não estavam no protocolo do dia a dia de gestão, né? E aí o instrumento cooperativista, essa ferramenta, eu não tenho dúvida, Antônio, que ela pode ser muito bem usada para facilitar e para ajudar, né, a gente a superar com mais velocidade essa perca que estamos tendo em todos os sentidos. Na perca financeira, econômica, o mundo está vivendo aí esse momento aí realmente de extremíssima dificuldade. E aí está no cooperativismo a saída. O nosso saudoso Bertollet, voltando um pouquinho atrás, ele teve uma visão, que essa visão, eu acho que ela ajudou a permanência da cooperativa até então, que é exatamente a questão da industrialização, de agregar valor àquilo que o produtor produz lá na roça, para exatamente a gente se livrar, né, do atravessador. Então, veja que visão estratégica o Bertollet pensou, isso na década de 50. Né? Então, olha, vamos produzir, a primeira cultura produzida na cooperativa foi exatamente a cultura do maracujá. Mas o maracujá, o suco de maracujá da cooperativa tradicional, né? O tradicional suco de maracujá Pindorama, que muitas pessoas nascidas na década de 50, 60, 70, foram assim alimentadas, né? Consumindo, né? No seu dia a dia os produtos Pindorama, principalmente no Rio e em São Paulo. Veio a visão estratégica do Bertollet há 50 anos atrás. Produzir aqui, nós éramos a única indústria de beneficiamento de fruta daquele momento ali. Nós começamos a operar a fábrica em 1960, 1959 a 1960, a indústria de sucos Pindorama, para levar isso lá para os grandes centros que já começavam a despontar, né? E naturalmente, no Rio e em São Paulo, as pessoas já não iam ter tempo de estar procurando fruta para preparar um suco. Elas já queriam um suco pré-pronto, já para ser usado direto no consumo. Ele enxergou isso e fez acontecer. Com isso, ele preservou a produção aqui e ele alimentou, né, consequentemente, a necessidade dessa região, né, que naquela época já estava apta a esse tipo de consumo, né? Então, foi por aí o caminho. E hoje nós vemos aqui, por exemplo, em Alagoas, no Nordeste, e em outras regiões do nosso país, falando um pouco da questão do setor sucroalcooleiro, que é um setor do qual a cooperativa também é parte dele. Mas nós temos várias unidades industriais que eu vejo isso com muita tristeza. Acho um crime você ter uma indústria potente, forte, como nós temos um parque industrial, e quase a metade desse parque industrial... Clécio, sobretudo, Clécio, pelo fato de que esse parque industrial sempre foi a mola propulsora da economia do nosso estado. Ou seja, o nosso estado é originalmente um estado que viveu muito do setor sucroalcooleiro, né? Então, você vê, e isso a gente acompanha de perto, porque a gente vive o setor, empresas
se deteriorando, empresas em recuperação judicial, um desemprego, porque uma usina de fabricação de açúcar e álcool, para quem não sabe, movimenta o município inteiro. Então, todo o setor secundário vive daquela usina. Então, a gente vê, pelo menos hoje, a metade das usinas do nosso estado fechadas, né? Quer dizer, a metade fechada, é uma tristeza muito grande. E, por outro lado, a gente tira da experiência cooperativa Pindorama, né, uma experiência de sucesso, ou seja, de sobreviver a esses momentos terríveis de crise com a união, né? Porque não é só a gestão. Evidentemente que você, junto com a sua diretoria, tem quer dizer, levam a cooperativa a pulso forte. Mas, por outro lado, existem os princípios cooperativistas, que é de divisão, né, de solidariedade, de pensar no próximo, que faz a diferença, se você bem analisar. Então, é muito triste isso que você está falando. A gente vê um parque industrial sucateado, mas, ao mesmo tempo, a gente se alegra ao ver que uma cooperativa que defende o pequeno agricultor, sobrevive... E é formada pelo pequeno, né? Que é formada pelo pequeno produtor, né? Exatamente. A nossa usina é a única usina do mundo que pertence a 1.050 usineiros. Isso é um número, assim, interessante. Quer dizer, antigamente, a concepção de usina era do grande, era do coronel, era do grande latifúndio. E a Pindorama quebrou essa, de certa forma, mostrando que uma usina também pode ser de pequeno. E eu quero reafirmar aqui o seguinte, que se não fosse a nossa usina de açúcar, possivelmente nós teríamos sido esmagados pela força, né, da atividade canavieira, que era natural na região. Então, a ideia da usina, que começou com uma pequena destilaria e se transformou depois em usina de açúcar, e hoje nós estamos entre as 5, 6 que mais esmaga cana em Alagoas. Na sexta, sétima posição das 15 que existem. Então, isso é a prova de superação, é a prova de que o coletivo ele é forte. Quando ele tem esse conjunto acontecendo, equilibrado, a liderança, a gestão, a transparência, o resultado, né, que é o que todos esperam, um resultado econômico melhor, mas sem perder de vista os ganhos sociais que uma cooperativa proporciona para os seus cooperados e para os seus familiares. Aqui em Alagoas, nós temos um exemplo agora, né, que é a usina ali de Atalaia, que era uma usina que pertence ao grupo João Lira, que ainda tem 2 usinas paradas, que precisamos fazer assim uma corrente de discussão junto com a sociedade e estimulando os produtores dessas regiões, a gente tentar, né, com o apoio do governo, porque um projeto dessa magnitude ele precisa ter o aval e a vontade do governo, tanto o governo municipal, como o governo estadual e como o governo federal. Agora, é preciso o governo botar esse projeto como prioridade na gestão dele. Pindorama, na década que foi criada e pensada, teve muito apoio do governo da época, o governo federal da época e dos governos, né, da época de 60, 70, também apoiaram muito para que Pindorama chegasse onde chegou, né, na questão da infraestrutura, no próprio apoio do crédito, enfim, tem várias formas de botar todas essas usinas para rodarem, porque a atividade ela é rentável, ela é positiva e ela pode sim ressurgir em pouco tempo, muito mais fácil do que nós estávamos procurando inventar moda e criar um outro tipo de atividade que, no mínimo, vai passar 50 anos para se consolidar. É muito mais interessante focar naquela que já está consolidada, porque nós temos mão de obra para operar
nós temos o produtor que sabe produzir e nós temos a capacidade que todos têm de poder colocar uma usina dessa para rodar. A prova é essa de Atalaia, né, que está sendo um sucesso naquela região. E recuperou o município, né, Clécio? O município ao entorno dela se recuperaram, principalmente Atalaia. Mas ganhou sinergia a Capela, ganhou sinergia o Pilar, ganhou sinergia o Rio Largo, ganhou muito mais sinergia e estrutura, né, a Atalaia, que é a cidade onde ela está localizada. Lá em Pernambuco, Antônio, para tu ter ideia do avanço das cooperativas de lá nessa questão de transformar massa falida de usina em usinas ativas, essa semana eu fui informado pelo grupo que assumiu mais uma usina dessas que estavam paradas, ou seja, são 3 usinas que aconteceram exatamente a sucessão do parque industrial, né, por produtores da região. E eu queria, nesse momento, aproveitar para estimular, né, e para me colocar à disposição, né, para juntos encontrarmos alternativas, saídas, para botarmos algumas dessas unidades que temos hoje aqui em Alagoas, infelizmente parada e causando um caos social. Acho que o governo deveria também, Antônio, de alguma forma um né, assim, os proprietários desses parques industriais, porque é um dano causado a um contexto todo. É preciso ter essa compreensão. E aí buscar meios e formas para fazer isso acontecer. Quando a gente vê que Pindorama foi possível chegar aonde chegou, saindo do nada, saindo de uma área que não tinha produção nenhuma, né, para chegar aonde chegou, é muito mais fácil nós pegarmos aquilo que já está pronto para fazer acontecer. Não é verdade? Nós temos isso dentro de casa, nós temos isso no nosso estado. Existe hoje, se eu não me engano, 7 ou 8 usinas paradas que precisam para encontrar meios e formas para que essas usinas todas rodem. E tudo isso é possível. É preciso foco para isso. Mas precisa também a decisão governamental. É importante, muito importante. Se não houver atitude do gestor maior do Estado, isso não acontece. Ô, Clécio, eu espero e acredito, né, que o governo do nosso Estado ele tem essa sensibilidade, ele conseguiu viabilizar e ajudar na abertura da Uruba, mas é um projeto que não pode parar por ali. Ele sabe da importância do que é hoje na economia do Estado uma usina funcionando. Então, você ter 6 ou 7 parques industriais parados é a forma mais prática, mais fácil de qualquer governo, né, em pouco tempo, num espaço de tempo curto, poder melhorar significativamente a renda do seu estado, é exatamente fazer com que esse parque que já como eu falei, consolidado, a atividade canavieira em Alagoas é uma atividade consolidada, respeitada, tecnicamente, economicamente, em todos os sentidos. Inclusive, as áreas de relevo, de alto relevo, elas poderiam também ser exploradas a cana, como sempre foi, com um pequeno produtor. Você imagina que 1.500, 2.000, 3.000 pequenos produtores, produzindo ali nos seus 5, 6 hectares de terra, ele vai ter uma renda muito maior do que a que tem hoje com qualquer outra atividade. Então, é possível também isso. E essa cadeia sendo fechada com o pequeno produtor, você ainda consegue acessar o mercado consumidor, levando essa taxa da agricultura familiar, sensibilizando a comunidade consumista a priorizar esse tipo de produto. Então, existem várias formas
para se dar uma virada, né, para se Para superar de retomar, uma né, crise, Clécio? para retomar de uma crise. Nós não vamos jamais sair da crise se nós ficarmos pensando dentro da caixa. Nós temos que ousar e pensar diferente. É isso Perfeito. que nós temos procurado fazer, né, na nossa cooperativa. Hoje a cooperativa, Antônio, você sabe muito bem, mas para aqueles que não conhecem, nós temos hoje 66 itens sendo comercializados do Brasil afora. E focando muito nessa questão da agregação do valor. É outro caminho que nós precisamos trilhar. Hoje a Pindorama não produz só o álcool etanol ou só o açúcar cristal. Pindorama produz, sim, o álcool etanol, mas nós temos hoje uma diversidade de álcool industrial para limpeza, álcool em gel, e em diversos tamanhos e em diversas formas, né, que agrega valor. Nós temos o açúcar também agregando valor com outros tipos de açúcar, não só o açúcar comum cristal, mas nós temos outros tipos de açúcar. Mais recentemente, nós tivemos a ideia de beneficiar um produto que era descartado junto com a vinhaça e transformar num grande alimento para a ração animal, que é a levedura. E mais recentemente, nós entramos num outro produto, tudo isso derivado ali da unidade de açúcar e álcool, que é o mel em pó. Nós somos hoje a única usina, o único produto com essa especificação no Brasil, né? Antes, alguns anos atrás, tinha uma usina em São Paulo, mas essa usina desativou, que era a usina Santa Elisa, e nós fomos buscar esse know-how, e hoje na nossa usina está sendo produzido mel em pó, ou seja, pega um melaço da usina, que sai do processo de fabricação do açúcar, que é um subproduto do açúcar, e transforma esse melaço em mel em pó, e estamos, inclusive, exportando já esse produto, né, para alguns estados fora de Alagoas e com perspectiva de exportação para a Europa, tanto o mel como a própria levedura. Nas outras áreas, nós também temos buscado muito forma de agregar valor e descomoditar a nossa empresa. Ou seja, nós não queremos estar dependendo e dependente da commodity açúcar. E aí, para isso é que a gente está diversificando, né? Ao longo desses 5 anos, nós vemos avançando muito nesse foco, e hoje nós temos a bala, que é produzida na nossa cooperativa, é mais uma indústria. Temos mais uma outra indústria, que é a indústria de refresco em pó, que agrega valor ao açúcar. Nós temos a indústria de beneficiamento do coco, que é uma outra fonte interessante, tanto de oportunidade para o nosso produtor de coco da região, né, como também para produtores de coco de outros municípios, que muitas vezes não têm para onde colocar o seu coco, e a gente tem absorvido isso. Nós temos um laticínio também, que além de beneficiar os produtores de leite de dentro da cooperativa, nós estamos presentes hoje em 6 municípios ali no nosso entorno, que é Piaçabuçu, Penedo, Feliz Deserto, Igreja Nova, São Sebastião, Junqueiro e Teotônio Vilela. Então, nesses municípios, nós estimulamos a produção de leite, né, gerando renda para o pequeno produtor da agricultura familiar. Então, a cooperativa está muito presente, né, em todas as atividades ali daquela região, sendo um elemento muito propulsor, né, de resultados e de ganhos financeiros e econômico e social para aquela região. Clécio, excelente. Pindorama é para ser copiada mesmo. Eu acho que se houvesse um plano de ação para colocar essas unidades industriais para rodar sob a modalidade cooperativa, o nosso estado seria outro, não tenha dúvida disso, né? Agora, eu vi uma coisa muito interessante esses dias, eu não sei se você viu, que é no site do Magazine Luiza, ele abriu um ícone para colocar
pequenos outros fornecedores ou empresários de diverso setor para vender o seu produto via o site do Magazine Luiza. Ou seja, abriu-se aí uma possibilidade de agregar outras pessoas no líder de mercado, que é Magazine Luiza, numa parceria, num sistema associativo muito interessante. Isso já é, no frigir dos ovos, um princípio cooperativista, né? O empresário deixa de pensar só nele e agrega os outros menores para participarem de todo o negócio. Você acha que essa é a solução, Clécio, ou uma das mais importantes para que a gente possa vencer isso? Você acha que o empresário tem que mudar o foco de parar de pensar só nele e agregar outros do mesmo setor para que unidos eles sejam mais fortes? O que é que você acha disso? Sem dúvida. Isso, Tony, como eu falei, é uma jogada estratégica. É, como eu falei, pensar fora da caixa. É deixar de fazer o que você faz para usar fazer diferente e trazer gente para gerar mais energia boa. Então, isso socialmente vai soar muito, muito interessante e isso vai agregar valor à marca do Magazine Luiza. Então, assim, é exatamente pensando e agindo diferente que a gente consegue superar a crise. Eu digo sempre para os meus liderados, para a minha equipe, que a gente não consegue sair de uma dificuldade fazendo do mesmo jeito que vinha fazendo. Você tem que, muitas vezes, zerar e começar de novo, ter essa coragem e ter essa ousadia. Às vezes, as pessoas me acham até um pouco louco, mas depois entendem que aquela loucura, se ela não fosse implantada, implementada, nós não sairíamos, né, daquela situação de estagnação, daquela situação de dificuldade. Então, são meios como esse aí, e são meios alternativas, né, Clécio? alternativas como essa que nós estamos colocando e provocando, né, que a gente vai começar, algumas das pessoas que estão nos ouvindo, com certeza vai dormir pensando e aí vai se gerar ideias até melhores, com certeza. Isso é apenas alguma provocação para o processo. Uma outra questão, Antônio, que o cooperativismo ele é importante, é exatamente que ele atua em todos os segmentos. Ele não é cooperativa só no agronegócio. A cooperativa ela é do serviço, é você se organizar para barganhar, é você se organizar para fazer ou prestar um serviço com mais eficiência, com mais força, com mais energia, porque você sozinho você era incapaz de fazer. Então, no ramo de construção, não sei se vocês sabem, mas existe uma cooperativa que foi formada aí há pouco tempo, mas que eu acho que é um show de bola. O que é que acontece? Essa cooperativa reúne vários construtores e ela vai comprar o cimento, em vez de comprar uma carreta, ela vai comprar 50 carretas de cimento, por exemplo. Em vez de comprar 10 toneladas de ferro, ela vai comprar 1.000 toneladas, porque ela vai dividir para os seus. E aí todo mundo vai ganhar. Porque nós temos que deixar de lado essa ideia de que temos que pensar só na gente. E depois, se você fica isolado, você fica fragilizado. Nós temos que pensar que o conjunto todo precisa ganhar. Então, a gente, na nossa atividade, eu acho que em várias atividades, percebe que existe, né, dentro daquela atividade pessoas que entendem que o outro é concorrente, que temos que agir diferente, entender que ele é parceiro, que todos nós precisamos estar vivos e fortes, porque a gente vivo, nós vivos e fortes, nós somos mais poderosos em todos os sentidos, né, para superar todas as dificuldades. Então, assim, o cooperativismo do crédito hoje é um show de bola. Nós estamos pensando exatamente em criar o nosso banco, a nossa cooperativa de crédito. Antes de criar a cooperativa, nós criamos uma moeda própria, que é um show de bola.
Um dado que eu vou revelar aqui agora, olha, há 5 anos atrás eu provoquei o Sebrae para ele levantar quantos pontos comerciais existiam dentro da área da cooperativa, dentro da Pindorama, dos 30 mil hectares. Isso, os pontos de qualquer ponto de negócio, seja formal ou informal. E aí o Sebrae atendeu essa nossa solicitação e designou uma equipe para fazer isso, andando em todas as comunidades, em todas as ruas, e levantando e catalogando tudo isso. Chegou a 545 pequenos negócios. 545 negócios dentro desse ambiente da cooperativa. Hoje, esse número é muito nítido a gente perceber, olha, de 5 anos para cá, que esse número cresceu em torno de 30%. Nós vamos fazer um novo levante agora. E o que proporcionou isso também? Um dos fatores foi a geração de uma moeda própria. Imagina, de 545, em torno de 200 negócios novos surgiram nesses últimos 5 anos. Cada negócio desse emprega, ocupa 2, 3, 4 pessoas. Quantas pessoas não estão ocupadas aqui? Por quê? Porque o dinheiro da Pindorama, os 20 milhões que ficam dentro da cooperativa mensalmente, no pagamento da cana, do maracujá, do abacaxi, do leite que o produtor bota, dos funcionários que a cooperativa tem, que na época de safra é em torno de 2 mil, e na entre safra isso cai mais ou menos aí para metade, em torno disso. Então, você imagina a distribuição de renda o que é que ela proporciona em uma região. Se essa usina fosse isolada de uma família, não existiria esse ambiente de forma alguma. Não Exatamente. Que a usina de uma família seja ruim, mas ela se torna melhor a usina se ela for uma empresa cooperativada ou coletiva, em termos do que ela gera e proporciona de economia dentro daquele ambiente seu. Presidente, a gente tem aí 15 minutos, porque esse é um tempo muito curto dessas lives, né? Eu nem sabia disso, soube agora um tempo desse, que era só 1 hora. Mas veja, muita gente pensa, e já me perguntaram isso, as pessoas, que por ser cooperativa, há um tratamento tributário muito favorável. Ou seja, que a cooperativa, por ser essa pessoa jurídica específica, tem vários benefícios fiscais. E isso efetivamente não procede. De forma que a cooperativa, apesar dela ajudar e congregar muitas pessoas, ela é extremamente penalizada sob o ponto de vista fiscal. Você acha que isso está na hora de mudar para incentivar o empresariado a se reunir em cooperativa e aplicar os princípios cooperativistas? Eu só pediria que a sua resposta fosse bem objetiva, para a gente ainda ter mais algumas, que eu anotei aqui, tem algumas pessoas. Sem dúvida. Tá bom? Sem dúvida, Antônio. A empresa cooperativa, ela tem o mesmo tratamento tributário que tem a empresa convencional. Quem pensa que cooperativa tem esse tipo de tratamento está totalmente enganado. Nós temos que pagar todos os nossos impostos. E aí é onde eu acho que nós ficamos numa desvantagem muito grande. Porque além de eu proporcionar, além da cooperativa proporcionar, as cooperativas proporcionarem esse ambiente de distribuição de renda, que ela volta para a economia para gerar mais impostos, ela não fica concentrada uma renda na mão de uma pessoa, ela está na mão de todo mundo e todo mundo está gastando porque precisa se alimentar, precisa comprar os insumos para a sua atividade, enfim, né? E ela precisava, sim, ter um tratamento diferenciado, sim. O único tratamento diferente que tem em uma cooperativa é que na operação da cooperativa com o seu cooperado, ela não incide o imposto de renda. É o ato cooperativo. Que se chama o ato cooperativo. É a única coisa, mas no seu resultado final do ano, ela paga
o que ela teve de lucro, ela vai pagar aquela taxação de imposto de renda pelo lucro dela, não na operação do dia a dia com o seu cooperado, porque o cooperado é a cooperativa. Então, essa é a resposta. Presidente, eu vou fazer uma pergunta aqui que umas 3 pessoas já pediram para eu lhe fazer, que é fugindo um pouquinho da cooperativa e indo para a safra 2020-2021. Qual é a expectativa? Choveu bem? É uma boa safra. Como é que está a questão de preço e o que o produtor espera? Nós começamos e logo em seguida veio a questão dessa pandemia aí, dessa questão aí do coronavírus. E aí, naturalmente, isso me preocupou, como preocupou a todos os setores. Mas, por conta dessa situação também, todo malefício traz alguns benefícios. E a sorte é que os nossos preços eles começaram a reagir do açúcar exatamente nesse período de março para cá, e a nossa expectativa é que isso permaneça. Então, o cenário do mercado externo ele está bom, o cenário no mercado interno ele também melhora a partir de que você tem essa opção de produzir também com preço estratégico para fora, enxuga o mercado interno e aí o ambiente fica interessante. Na questão do etanol, aí é onde está o consumo caiu bastante, né? Caiu bastante. Com essa queda do petróleo, nós tivemos 2 problemas aí que afetaram a questão dos preços que vinham interessantes, sendo estratégico e remunerando a atividade para nós produtores, tanto produtor de cana e consequentemente, açúcar e álcool, como também para o consumidor lá, que estavam com preços razoáveis, né, para abastecer o seu carro. Agora, eu quero aproveitar também aqui, Antônio, para fazer um apelo à sociedade na questão do uso do etanol. O etanol ele tem vários benefícios que nós precisamos enxergar. Se você, muitas vezes, fizer uma conta de centavos, em algum momento entender que a gasolina fica um pouquinho em conta, esqueça disso e veja o lado importante desse combustível estratégico que gera emprego, que melhora a questão do efeito estufa. Quer dizer, é um combustível que ele tem uma baixa, né, taxa de poluição infinitamente menor do que o combustível fóssil. Então, aproveitar esse momento para aqueles que estão nos assistindo, fazer esse apelo, porque ele gera emprego na sua comunidade, no seu estado, ele melhora o ambiente atmosférico e todos nós estamos ganhando com isso. Então, vamos fazer aí essa corrente aí de usarmos, eu inclusive no meu carro, no carro da minha família, e eu vou botar no seu carro também, que parece que o seu não está ainda com... Vamos consumir etanol, que esse combustível é nosso, é limpo e faz o bem para todo mundo. Então, vamos trabalhar nisso aí. Clécio, a cooperativa que você falou da construção civil é a Coopercon, que é lá liderada pelo nosso amigo Marquinho Vital. Eu tive o prazer também de já ser advogado da cooperativa. E tenho a lhe dizer que eles se espelharam muito na experiência Pindorama. É uma cooperativa que funciona muito bem, que gera diversos benefícios para as empresas de construção civil. É uma cooperativa que atua fortemente em redução de custo, de compra de produto, e isso efetivamente beneficia todos os associados, né? A gente tem 10 minutinhos, Clécio, para encerrar nossa live. Eu queria lhe passar a palavra para que você faça uma abordagem final e focando, evidentemente, pela sua experiência, pela experiência Pindorama. O que é que você diria ao nosso empresário que está lá sofrendo, que não sabe se vai reabrir as portas depois que isso passar? O que é que você diria? Qual é a palavra de incentivo que você poderia deixar para esse pessoal? Pois eu queria comentar um pouco disso mais no final, Tony, mas eu queria também dizer
que nós temos no Brasil, né, várias cooperativas, vários exemplos extraordinários de cooperativa, que em Alagoas não tem só a cooperativa Pinorama, nós temos bons exemplos de cooperativa, elas podem ser até no seu tamanho, na sua estrutura um pouco menor, mas nós temos várias cooperativas de pequenos produtores que dão um verdadeiro show aí no interior desse estado, que a sociedade, os gestores públicos podiam, né, se apropriar desse modelo, que ele tem toda uma estratégia de um bem econômico e social, né, para todos, né, das suas regiões. Então, não é só a Pinorama. Nós temos grandes exemplos bonitos de cooperativa. Eu sou um grande entusiasta e um grande estimulador dessas cooperativas. Tenho participado de reuniões com cooperativas da Unicaf, que são de pequenos produtores em diversas áreas, em diversas regiões, em diversos setores. Nós temos na região norte, nós temos na região do Sertão, na região do Agreste, na região de Arapiraca, do Baixo São Francisco. Eu não queria aqui nominar cada uma, porque eu posso correr o lapso de esquecer no momento de alguma, mas nós temos grandes exemplos também de cooperativa. E também, infelizmente, nós temos exemplos ruins de algumas que quebraram, que não deram certo, mas que, se não deu certo, não foi por conta do modelo cooperativista, foi pela má gestão e pela falta de preparo dos seus cooperados. Nós temos que preparar as nossas sucessões. E, por exemplo, na Pinorama, nós vemos há 15 anos trabalhando grupos de jovens na questão da liderança cooperativista, né? Porque eu sei e eu quero que amanhã algum jovem desse vá tocar a nossa cooperativa com mais eficiência do que eu. Essa é a minha vontade e o meu desejo. É formar o futuro, é criar uma estrutura de futuro para ver a minha cooperativa sendo uma coisa permanente, que os meus filhos, que os meus netos, né, eles possam se desfrutarem desse instrumento tão importante que é o instrumento cooperativista. Ele provoca uma série de benefícios na comunidade quando ela está bem alinhada, quando ela está bem gerida, formatada, né? E formatada também. Então, é o caminho inequívoco, né? Tanto na agricultura, como no comércio, como no serviço. Enfim, eu acho que as pessoas precisavam enxergar melhor. E lá no Sul isso já é muito, muito bem feito. Mas o Nordeste, infelizmente, a gente precisa avançar muito mais. Mas eu queria, Antônio, deixar, né, uma mensagem para o empresariado, né, alagoano, nordestino, porque, na verdade, o que nós estamos conversando aqui, ela está andando aí mundo afora. Mas o que nós temos que fazer é não jogar a toalha. Nós temos que confiar e acreditar primeiro na gente. Nós não podemos viver pensando que o outro vai resolver o seu problema. É importante, muito importante, que você se encoraje para que você encontre forma, né, e não fique dependendo dos outros, ou de política, ou coisa dessa natureza, porque é você que vai encontrar a saída para o seu negócio. É um momento muito difícil, setores que estão mais prejudicados, outros menos prejudicados, e outros que estão totalmente prejudicados. Então, vamos dizer, são soluções até diferentes, porque tem setor que nem está sentindo o que está acontecendo, outros sentindo um pouco, e outros sentindo verdadeiramente de uma forma muito forte, né? E aí é a união, é só através da união, né, de pensar, né, de forma coletiva, de buscar juntar forças com os outros parceiros para fazer com que
as coisas sejam superadas. Porque não existe, vamos dizer, não existe remédio para uma atividade ou para qualquer atividade, não existe uma fórmula. Existe a energia, que é essa que eu quero passar. Não existe fórmula mágica, né, Clécio? Não existe uma fórmula mágica. O que existe é a confiança, a fé, a força, a coragem. Eu não tenho dúvida que o nosso povo de Alagoas, guerreiro, vai conseguir encontrar todas essas qualidades e, com certeza, vamos juntos superarmos essa dificuldade. Contem, né, sempre comigo e, mais uma vez, agradecer a esse convite, a esse momento assim muito importante de bater esse papo, de passar um pouco da experiência nossa, de passar um pouco da história da Pindorama e dizer mais uma vez que ninguém é forte sozinho. E para concluir, Antônio, eu queria que todo mundo, ao terminar a live, fizesse uma higienização nas suas mãos usando o nosso álcool Pindorama. Ok? Bem. Vamos lá? Já. E vamos à luta. Clécio, eu queria agradecer, amigo, esse bate-papo, essa entrevista. Agradecer ao Wagner novamente, aos meninos da Record, que são sensacionais. Eu acho que quem não conhece deveria tirar um dia, quando voltar à normalidade, e conhecer Pindorama. Tenho certeza que você receberá cada um de braços abertos. Você, como fez comigo há 17 anos atrás, me levou no campo, à usina, ao museu. Você fará isso com qualquer um que se apresente na cooperativa. É um exemplo a ser seguido. Eu acho que as suas lições de agregar benefício a toda uma sociedade, as suas lições devem ser seguidas. E o empresário, como você disse, não jogue a toalha. Se una, né? Se associe, pegue experiência de outros que não sofreram tanto, se é que existe, e tentem agregar para si, para vencer essa crise terrível, né? E para finalizar, já lhe agradecendo... Ô, Antônio, 2 minutinhos, Antônio. Temos um minutinho, senão vai cair a live. Eu comentei uma falha de não agradecer o Thales. O Thales foi de uma gentileza impressionante. E aí falei do Wagner, da Record, mas o Thales me deu um apoio muito interessante, né? E dizer também, Tonho, que o que acontece em Pindorama é fruto de um coletivo, é fruto de toda uma energia boa com todo mundo. Quer dizer, não é o Clécio só, é os seus colaboradores, é o seu cooperado que tem confiado na gente, e é essa união de forças, né? A diretoria unida, né? E que proporciona essa coisa tão interessante. Então, desculpa aí essa intervenção, mas eu não poderia concluir isso dizendo para que não se perceba ou ache que ninguém... não é o Clécio só. O nosso lema é exatamente esse. Ninguém é forte sozinho. Tá bom. Amigo, e só terminando aqui, o Thales me pediu para convidar todos no dia 4 de julho. Vai ter o encerramento, vai ter a live solidária à tarde, lá no edifício Varandas do Alto. Quem puder doar, é uma doação simbólica aí, vale a pena para quem está precisando. Amigo, forte abraço e muito obrigado aí por esse bate-papo. Tamo junto. Abração, cara. Um abraço. Beleza? Tamo junto.